Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta, o seu podcast agroecológico. E hoje estamos aqui para um episódio do Entre Nós. Vai ser só comigo, a Claire. E hoje eu quero trazer reflexões sobre os nossos olhos, né? A gente fala em diversos episódios que a agroecologia e a agrofloresta são ciências de observação, né? Porque a gente tem que observar a natureza e aprender com ela. E hoje eu vou estar trazendo reflexões acerca dessas questões de estar observando a natureza, o nosso território. Eu tô pensando aqui em trazer alguns aspectos, né? Tanto no dia a dia, no território, quanto para uma visita em uma floresta, em um parque de preservação, uma área de preservação ambiental, quanto uma saída de campo ou uma visita para uma agrofloresta, né? Pontos importantes que a gente pode estar observando nessas experiências. Então, antes de continuar, passar alguns recadinhos. Primeiro agradecer a todo mundo que está sempre ouvindo a gente, curtindo, comentando. A gente anda recebendo alguns relatos de experiências, né? De gente erguendo horta, gente plantando em vaso, gente escrevendo projeto de agrofloresta, de horta urbana. E a gente fica muito, muito, muito animado e muito feliz com isso, porque o podcast, esse projeto do podcast, é para isso, sabe? Para erguer floresta, erguer agrofloresta, erguer territórios que tenham espaços de segurança e soberania alimentar e resiliência com as mudanças climáticas, né? Então a gente fica muito feliz, continuem compartilhando com a gente e comentando e mandando as dúvidas. Tem dúvidas que vira episódio, então é muito interessante a gente receber as dúvidas de vocês. Mas no mais, agradecer todo mundo que tá junto, né? E um outro recadinho é lembrar da nossa campanha no Apoia-se, que tem contribuições a partir de R$5. E toda contribuição é muito bem-vinda pra gente estar mantendo esse projeto em pé e tá difundindo e produzindo esse material, esse conteúdo agroecológico, né? Tá difundindo a agroecologia, a palavra das agroflorestas e das florestas também. Então todo apoio é bem-vindo. Você também pode contribuir por Pix, que é contato@mudafloresta.com. Você pode estar contribuindo com qualquer valor de livre e espontânea vontade. A campanha tem alguns valores fixos. E você pode estar dando uma olhadinha no apoia-se/mudafloresta. Então vamos lá. Toca a vinheta. Então essa ideia pro podcast, na verdade, surgiu quando eu percebi que essa semana, assim, eu percebi que eu sou uma pessoa que sempre tá observando muito, principalmente essa questão de plantas, né? Meu principal meio de transporte aqui na cidade é a bicicleta, então enquanto eu vou pedalando, eu vou observando, né? Dessa semana eu vi um pé de goiaba cheio de flor. E daí eu comecei a pensar assim, de como eu observo as coisas, né? Eu já vi um maracujá enorme, enorme, enorme numa casa, assim, foi o maior maracujá que eu já vi. Vejo, tipo, tem um pé de mamão ali pra trás, que ele foi recebendo poda e daí o formato dele, ele é enorme e o formato dele é muito único. Então eu gosto de observar isso, né? E aí, partindo também dessa ideia de estar observando o território, esse é um grande ponto, assim, para quem quer se relacionar melhor com o território, para quem quer começar a plantar, né? Para quem está participando ou elaborando projetos de hortas urbanas, né? Hortas comunitárias.
é a gente sempre estar observando o que tem no nosso próprio território, né? Porque, por exemplo, eu tô com um pé de limão rosa, né? E aí eu nunca tive pé de limão rosa. E ele tá com 2 para 3 anos. E há uns meses atrás ele começou a florir, né? E eu, sem experiência com pé de limão, eu lembrei que umas 2 ruas para trás da minha tem uma casa que tem um pé de limão adulto, né? Bem grande. E aí o que eu pensei? Meu limão tá florindo agora, eu vou passar lá ver como é que tá aquele limão adulto para ver se o meu limão tá saudável e entrando no ciclo de produção do limão, né? E aí eu peguei e fui lá e o pé de limão tava com flor. Deu, opa, beleza. O meu pé de limão tá dentro do ciclo e cumprindo os ciclos dele de forma correta. Isso dá um indicativo de uma planta saudável, né? Então é isso, né? Essa relação com o território, com o que as outras pessoas plantam, o que tem plantado por aí, pode ser uma referência, um norte muito interessante para a gente estar aprendendo sobre plantas, né? E a gente pode ver também, entender que se o meu vizinho está conseguindo produzir X coisa, vamos dizer maracujá, tem uma grande probabilidade do meu espaço também conseguir produzir maracujá, entende? Então, são observações de extrema relevância, né? E fora saber onde tem fruta de tudo que é canto, né? Esses dias eu vi, até fiquei triste, esses dias eu vi que tava na época da morinha, né? Do mato, assim. Eu falei, pô, a rua lá de trás tem um pé de amora gigante que tava florido. Deve estar com amora. Vou passar por lá pra comer e catar e comer umas amora, né? E aí eu cheguei lá, a prefeitura tinha passado o trator, deixou tipo só destruição e derrubaram o pé de amora. Então eu fiquei muito triste, eu fiquei, nossa. Mas é isso, né? A gente consegue também ter vários pontos de coletas, né? Aqui, por exemplo, tem muita gente que planta na beira do rio, nas calçadas, né? Então a gente acaba tendo vários pontos de coletas de fruta. Eu sei onde tem abacate aqui, ameixa, maracujá, mamão, amora. Ameixa é aquela amarelinha de inverno que aí tá acabando agora, né? Tá encerrando. Comi muito esse ano, delícia. Então, isso é muito legal também, né? Ver, tipo, tá na época de tal fruta, vou lá em tal pé. Eu tenho meio que um mapa mental, assim, dessas... E aí, nesse caminho, assim, de estar pedalando, observando, minha cabeça, ela tá sempre 100% pensando nas plantas. Às vezes eu olho, aí eu penso, pô, esse pé precisa de uma poda, seria legal uma poda tal. Ou, tá na época de podar isso aqui, devia estar podando, né? Se tivesse um pouco de mais tempo disponível, eu super tiraria uma pira de fazer manutenção dessas plantas, sabe? Ou até dentro da casa da pessoa, né? Bater lá e tipo, ou de casa. Então, agora seria legal uma poda e geral, não quer que eu faça? Mas é isso. É muito legal observar. E se a gente parar pra pensar e fazer um diário de campo, assim, diário de observação e anotar por mês, por exemplo, esse mês eu vi tal coisa, a goiaba tava florindo, tal fruta tava produzindo. Se a gente começa a anotar, no decorrer do ano, assim, a gente tem uma gama de informação muito rica, né? Que a gente já consegue começar a se localizar sobre o ciclo, o tempo das plantas, né? Por exemplo, para cá, o pepino conserva eu só consigo plantar depois do inverno, assim, para ele produzir bem. Se eu plantar e, tipo, logo depois que acaba, assim, final de setembro, sabe? Porque já aconteceu de eu plantar em outubro, assim, final de outubro, novembro, a produção já caiu bastante. Então, tem muitas coisas que a gente só aprende de 2 jeitos: observando e praticando, né? Mas primeiro a gente observa e através da observação a gente pode aprender muita coisa.
Então é isso, tenham um diário, vão anotando o que vocês encontram na cidade, a época que aquilo está produzindo e tal. Porque daí no final você tem um material de consulta excelente a partir do seu próprio território, entendeu? E aí, vamos falar um pouco sobre visitar uma área de mata, né? Uma área fechada de mata, um parque ambiental, uma área de preservação ambiental. Acontece, muito em alguns cursos de biologia, ou de agroecologia também. Acabam visitando muitas vezes esses espaços, mas você como cidadão também pode visitar, né? E falando do território, né? Para se localizar e entender o território, é um espaço muito interessante de compreender a sua mata, né? Compreender o seu ecossistema. Então, coisas interessantes de observar. E eu tô trazendo essa questão voltada um pouco para gerar conhecimento, absorver conhecimento voltado para agroecologia e para agrofloresta, né? Para você acabar colocando em prática de outras formas, mas a partir do seu próprio território. De outras formas que eu digo, né? Cultivando a partir da agroecologia e montando agroflorestas, né? Mas é interessante, quando a gente visita esses espaços, é observar a densidade da mata, né? Os níveis que aquela mata ocupa, né? Os mais rasteiro, médio, alto. O extrato, né, mais alto, a que nível ele chega. A gente consegue observar muita coisa visualmente de uma floresta, sabe? Pontos, a diferença dos pontos, né, de mais luminosidade, pontos de menos luminosidade, quando a mata vai se fechando, né? Ali há diversas diferenças, tanto de planta, de solo. Uma coisa interessante também é observar o solo, então, ver a textura. A gente tem um episódio de análise do solo que a gente traz algumas análises sensoriais, que dá para ser feito tranquilamente, né, visitando um espaço desse. E uma coisa interessante também é ver a diferença do solo, do espaço que a gente anda, transita, e do espaço de mata, né? Para ver como a nossa ação impacta diretamente no solo, né? Isso que não passa tanta gente, dependendo do parque, né? Mas ali onde a gente passa tem um solo mais compactado, e daí isso já direciona a gente a cuidar dos nossos canteiros, né? Pra gente não tá pisando no canteiro, não tá compactando aquela terra, né? Observar a cobertura do solo, a matéria orgânica, a umidade, a diferença da umidade, né? De área mais fechada, de floresta, de área que tá mais exposta. Às vezes visitar mais de uma vez, né? Esse espaço para ver em condições diferenciadas, né? De chuva, sol. Mas tudo isso te dá uma dimensão, porque, por exemplo, em agrofloresta, nossa ideia é imitar uma floresta, né? Então, observando o espaço de mata, a gente consegue desenhar agroflorestas que tenham aspectos parecidos com o nosso ecossistema, com o nosso território, né? Então, por exemplo, matas que vão ter palmeiras, né? A gente pode estar imitando esse sistema de palmeiras, mas com palmeira jussara, por exemplo, né? Produzindo o açaí jussara, preservando a espécie que está ameaçada de extinção. É só um exemplo, né? Mas de como, através da observação de como a floresta é composta no seu território, a gente pode estar imitando, só que para um aspecto alimentício e de preservação, e, né, trazendo outros focos, e principalmente alimentício, né, para as agroflorestas. Nessas saídas é interessante também a gente sempre ter um caderninho, anotar
o que a gente observa, as características, né? Os animais presentes. E quando a gente visita uma agrofloresta, cara, pra mim a melhor coisa de se aprender observando são as técnicas que aquele agroflorestora utiliza, né? Essa galera tem uma bagagem de técnica incrível, né? E aprender com eles é sensacional. Mas o principal de aprender é aprender o que dá certo, o que funciona, né? Porque quando alguém tem uma agrofloresta instalada, vamos dizer aí, no estágio mais avançado, né? De pelo menos uns 6, 7 anos, essa pessoa passou por muitos processos, muitos testes, muito aprendizado, né? Então, quando você vai começar a sua agrofloresta, aliás, indico muito para quem quer montar uma agrofloresta, visitar uma agrofloresta e, aliás, visitar mais de uma, né? Porque cada agrofloresta funciona de um jeito. Então, você começa a tua jornada na sua agrofloresta com uns passinhos adiante, digamos assim, né? E aí talvez isso te leve a tropeçar menos, porque você tem acesso a conhecimento e aprendizado de pessoas que passaram por muitas coisas para chegar naquele nível de desenvolvimento do sistema agroflorestal, né? Porque acho que tem até no episódio com a Maria Rita, às vezes você lê ali uma estratégia de implementação de sistema agroflorestal, mas quando você vai colocar na prática, você encontra vários perrengues que são específicos do seu território, né? E aí isso trava um pouco a evolução. Então, conversar e aprender sobre agroflorestas de pessoas próximas é um passo muito importante para a gente ter um salto de aprendizagem com agroflorestas, né? Então, quando eu visito um sistema agroflorestal, eu tiro muitas dúvidas, pergunto mesmo, né? Não tenha vergonha de perguntar. Uma área que eu sempre aproveito para tirar muitas dúvidas é em relação à poda, né? Porque, principalmente para quem tem sistema agroflorestal mais avançado, tá trabalhando bastante com poda, então eu aproveito para tirar dúvidas de poda. E às vezes, dependendo das circunstâncias, da situação, você pode trocar o trabalho de poda, né, com aprender, ou seja, a pessoa, né, ali te ensina e você faz o trabalho braçal de estar manejando o próprio ecossistema, né. Nos sistemas agroflorestais, observar as plantas que as pessoas usam, como que as pessoas estão ocupando essas camadas, que a gente aqui do podcast já trouxe vários episódios sobre estratificação e sucessão ecológica, né? Ver na prática como que a pessoa montou isso no sistema agroflorestal é muito importante. Eu e o Zé, a gente se bate um pouco nesses episódios de sucessão e estratificação, porque digamos assim que é a área mais difícil de se entender dentro dos sistemas agroflorestais, né? A estratificação é até mais entendível. O que dificulta um pouco é a sucessão, né? Que é a estratificação ao longo do tempo, né? Que a gente vai montando estruturas diferentes para passagem do tempo, ao longo, né, do tempo, e o solo estar constantemente ocupado e progredindo nessa sucessão, né? Então a sucessão pega muito a gente. Então quando você visita um sistema agroflorestal, às vezes você pode ter a oportunidade de visitar uma área que tem um sistema agroflorestal novinho, um intermédio e um mais avançado, digamos assim. Cara, quando você bate o olho naquilo, você começa a entender totalmente a sucessão e a estratificação, entendeu? É muito importante a gente
tá visitando esses espaços. Então, quem tiver a oportunidade, visite, pergunte, ouça as histórias dos agricultores, de como eles começaram, de como era aquele espaço anteriormente. Conversar com os agricultores de com quais plantas eles começaram, quais plantas entraram no sistema, quais plantas saíram, que funções aquelas plantas têm dentro daquele ecossistema, né, dentro do sistema agroflorestal. Então, na verdade, quando a gente visita uma agrofloresta, a gente tem muitas dúvidas, né? Mas a gente pode utilizar a observação como uma ótima ferramenta para estar aprendendo. Então, quando você vê as camadas da agrofloresta, vê as plantas ocupando os diferentes espaços, você começa a entender melhor como tudo isso funciona e como você pode estar usando isso para estar plantando e cultivando ou aplicando nos projetos, né? Seja qual for o objetivo. Então, eu acho que no mais era isso. Acho que deu para entender bem o que eu quis trazer, do quanto estar atento, né? Que na verdade é sobre treinar os olhos, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, eu viajava com meus avós e tal, com meu pai, e às vezes eu via uma plantação assim de monocultura na estrada, ou via aqueles morros com grama bem aparadinha, sabe? Tudo verde, assim, bem baixinho. E eu achava lindo, né? Hoje eu olho e eu não acho, né? Porque eu entendo que ali é monocultura, que ali onde tá aquela graminha baixinha devia ter uma floresta. Às vezes eu olhava o gado nessas graminhas baixinhas, eu achava bonito. Hoje eu olho e falo, meu, cadê as árvores pra esses bichos? Uma área fresca, né? Cadê a floresta que tava aí? Tipo, tiraram floresta pra botar grama. Então, é sobre treinar os nossos olhos para estar observando essas questões agroecológicas, né? Essas questões da lógica da natureza, por que visitar um parque, né? De preservação ambiental, uma área de floresta é importante. É importante para a gente entender a lógica que o nosso território, que a floresta do nosso território usa para se regenerar. Então, se regenerar, produzir vidas, manter um solo saudável. Quando a gente visita uma agrofloresta, entender como aquilo funciona, né? E, enfim, andem por aí atentos, sempre observando. É muito interessante observar. Eu juro pra vocês, é muito interessante observar plantas. Principalmente na cidade, onde a gente não tem muito espaço disponível, digamos assim, né? Então quem planta, tá plantando no quintalzinho, tá plantando na calçada e tal. E tá na autonomia ali, plantando essas coisas. E aí é muito legal ver as podas que as pessoas fazem, a arquitetura que as pessoas usam para apoiar as plantas, para cuidar das plantas. E se você passa observando, você tem muita ideia e muita inspiração. E também um pouco sobre esperançar, né? Ver que a cidade planta, que muita gente planta por aí. Então é isso, observem o território com cuidado, com atenção, com carinho, com afeto. E bora aprender com o que o vizinho tá fazendo, o que o agricultor mais próximo tá fazendo. Compartilhar também o que deu certo pra você, né? Eu tenho um episódio, é um Entre Nós também, que é o Quintal da Claire, onde eu compartilhei vários processos que ocorreram no meu espaço, onde eu recuperei o solo, né? E hoje produzo umas coisinhas pra mim. E então compartilhem também, compartilhem o que funciona. É muito importante a gente estar criando uma rede de informação de coisas que dão certo pra gente talvez adiar o fim do mundo. Eu dou risada, mas é isso, né? São ideias e experiências para adiar o fim do mundo. Então, olhos atentos e até a próxima. Espero que tenham gostado.